Muito boa noite de novo, irmãos, irmãs, amigos, amigas. Estou aqui tentando arrumar a iluminação, mas não deu não. Irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, dando continuidade ao nosso livro maravilhoso, 40 lições essenciais para a vida cristã. Vamos aí para a nossa lição 10. Estamos caminhando aí bem a passos largos, né? Eu espero que que essas lições estejam sendo úteis para vocês. Como eu sempre digo, o nosso interesse aqui é simplesmente levar a palavra de Deus. E é isso que a gente pretende fazer. Que Deus nos abençoe e continue conosco aí nessa caminhada. Vou continuar encorajando vocês a divulgar essa palavra. Quem ainda não é inscrito, a se inscrever. E vamos semear a palavra de Deus, meus irmãos, amigos, alunos, alunas. Vamos aí encher essa terra de Deus. Louvado seja o Senhor. Lição 10. A redenção judicial, a reação do homem à obra redentora do Deus triuno, confessar os pecados. Quando a palavra chega até nós com a sua luz, vemos que somos pecadores e precisamos de salvação. Essa iluminação é a base de nossa confissão de pecados. Não confessamos simplesmente pelo certo ou errado, mas porque fomos iluminados e vimos nossa real condição. Confessar os pecados é a reação normal de quem viu a luz do Senhor. Após crer no Senhor, precisamos desenvolver o hábito de confessar os pecados. A confissão tem dois alvos: Deus e os homens. Por um lado, temos de confessar a Deus, por outro, temos de confessar e pedir desculpas aos homens que porventura ofendemos. Sem essa prática, nossa consciência facilmente se endurece e a luz de Deus tem dificuldade em nos iluminar. Se não cuidarmos de nossa consciência, podemos vir a naufragar na fé. A confissão precisa ser feita na esfera do ato pecaminoso. Se o nosso pecado não tem nada a ver com os homens, basta que confessemos a Deus. Se nosso pecado inclui apenas uma pessoa, devemos confessar a Deus e pedir perdão a essa pessoa. Se envolver mais pessoas, devemos desculpar-nos com elas também. Não podemos fazer confusão nessa questão, confessando aos homens o que deveríamos confessar apenas a Deus, ou não reparando o dano que causamos aos homens. Ponto 1. Precisamos ser iluminados por Deus. Deus é luz. 1 João 1,5. Ponto B. Deus veio em Cristo para ser a luz dos homens. João 1, 4 e 9. O ministério do Senhor Jesus iluminou a humanidade que jazia em trevas. Mateus 4,16. Tópico 2. Precisamos ver que a nossa carne é pecaminosa. O homem tripartido caiu e tornou-se carne. Gênesis 3, de 1 a 13, Gênesis 4, de 1 a 16, Gênesis 6, de 1 a 7, e o versículo 11 e 13, e Gênesis 11, de 1 a 9. Então o homem caiu 4 vezes lá em Gênesis. Questão B. Na carne não habita bem algum. Romanos 7, 7 até o 24, Gálatas 5, de 16 a 21. Tópico 3. Precisamos confessar nossos pecados e tratar com eles. Os problemas com o nosso viver no passado. Lucas 19, de 1 a 10, Atos 19, 18 e 19. Tratar com os atos injustos, tratar com as questões impróprias, tratar com as coisas malignas e impuras, tratar com a velha maneira de viver. 1 Pedro 1, 18, Efésios 4, 17 até o 5, 14. Tratar com o pecado de acordo com o sentimento interior de vida e paz, segundo a luz e a graça obtidas. Romanos 8, 5 e 6, Colossenses 3, 15. Os problemas com o nosso viver presente. 2 Timóteo 2, 21, Mateus 5, 23 a 26, 2 Coríntios 7, 1, 1 João 1, 9, Provérbios 28, 13. A diferença entre o pecado e os pecados. Romanos 5, 12. Romanos 7, 20, Romanos 4, 7. A base do tratamento com os pecados é de acordo com a consciência. Romanos 2, 14 e 15, Mateus 5, 23, 1 João 1, 7, 1 Timóteo 1, 19. O limite do tratamento com os pecados. Romanos 8, de 5 a 6, Colossenses 3, 15. Resolver a dívida para com Deus. Antes de ser regenerado, crendo, Atos 10, 43. Depois de ser regenerado, confessando.
1 João 1,9. Resolver o problema com os homens, lidar com as discórdias com que estamos envolvidos, ter uma consciência livre de ofensas, testificar da salvação de Deus, beneficiar os outros. Observações. Deve-se atentar para não exceder a esfera das pessoas envolvidas. Se pecamos abertamente, devemos tratar abertamente com os ofendidos. Mas se o fizermos secretamente, devemos tratar com a questão de modo secreto. Tratar somente com o que somos responsáveis, não envolvendo outras pessoas. Reparar qualquer prejuízo causado. Levítico 5,16, Lucas 19,8, Números 5, de 7 a 8. Eu vou tentar pegar por cada tópico pelo menos um capítulo e um versículo assim. A gente vai caminhar aqui nos capítulos que foram indicados. Não dá para a gente ler todos, né? Mas vamos ler assim de cada tópico. Eu vou começar lá no Precisamos Ser Iluminados por Deus, tá bom? Então primeiro vamos ler 1 João 1,5, falando que Deus é luz, tá bom? 1 João 1,5. Aqui diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus veio em Cristo para ser a luz dos homens. João 1, 4 a 9. Vamos lá em João. João 1, 4 a 9. Opa, passei de João aqui. João 1, de 4 a 9. Opa, cheguei. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João, e este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ok? A saber, a verdadeira luz que vindo ao homem ilumina a todo homem. O ministério do Senhor Jesus iluminou a humanidade que jazia em trevas. Mateus 4, 16. Vamos lá. Aqui diz assim: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Agora, o segundo tópico. O homem tripartido caiu e tornou-se carne. Vamos ler Gênesis 6, de 1 a 7. É uma das quedas, mas para vocês verem aí que o homem realmente caiu feio, né? Caiu 4 vezes aí. Vamos ler Gênesis 6, de 1 a 7. Não dá para ler tudo, tá, gente? Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Isso aqui é quando esses filhos de Deus aqui, segundo algumas traduções, são os anjos caídos que vieram para a terra, degeneraram completamente a raça humana. E aí teve o julgamento do dilúvio, né? Sobrou só Noé e a sua família, tá certo? Na carne não habita bem nenhum. Gálatas 5, de 16 a 21. Vamos ler Gálatas 5, 16 a 21. Vocês conhecem bem esses versículos, mas vamos ler. Gálatas 5, de 16 a 21. Cheguei, tô chegando. 5, 16 a 21. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas.
Olha só as obras da carne, hein? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam, né? Então, é uma coisa que a gente precisa aprender, né? Tá aqui na Bíblia. São coisas complicadas. Precisamos confessar nossos pecados e tratar com eles. Vamos ler Atos 19, 18 e 19. Vamos pegar por cada tópico alguns versículos. Não dá mesmo para ler tudo, tá, gente? Atos 19, 18 e 19. Já cheguei. 18 e 19. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. São uma atitude de confissão de pecado, tá certo? Tratar com a velha maneira de viver. 1 Pedro 1,18. Não, vamos ler Efésios 4,17, aliás, que já também fala disso, tá bom? Efésios 4,17. Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Tá vendo? Aqui tá falando dessa perspectiva de tratar com a velha maneira de viver, tá certo? Agora vamos... a diferença entre o pecado e os pecados também é um ponto importante para a gente pensar. Romanos 5,12. Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, tá certo? O limite do tratamento com os pecados também é importante a gente ler. Romanos 8, 5 e 6. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. É isso mesmo, tá bom? E agora vamos ler para fechar 1 João 1, 9. Aí a gente fecha, tá bom? 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus aí por mais 2 lições. Aleluia.